Muito boa tarde a todos, senhoras e senhor vereador, aos público presente, aos nossos funcionários que estão a dar apoio à nossa reunião, muito boa tarde. Nós hoje temos a reunião número 13 do ano 2025. Eu começarei por distribuir o resumo diário de tesouraria para conhecimento do restante executivo. Ao dia de ontem, dia 8/7, havia um total de disponibilidades no montante de 4.456.472,71 €. Damos então início ao período antes da ordem do dia. Tem a palavra as senhoras e o senhor vereador para o que entenderem. Bem, posso começar? Sim, senhora vereadora, faz favor, Casimira Alves tem a palavra. Não é nada que, mas pode ser muito grave aquilo que eu vou dizer. Pode vir a ser grave, ou podia vir a ser grave. Mas ele tem aqui estes micros, já não é necessário este. Limpeza de mato ali para os lados das Charnecas foi feita esta semana com disco metálico, com uma roçadora de disco metálico. E isso, neste momento, neste período de risco extremo de incêndio, acho que seria de rever e de não o fazer, digo eu, sabendo mesmo que o limite é até dia 15/7, mas neste momento nós estamos a enfrentar grandes, altas temperaturas e acho que seria perigoso continuar. É só. Muito bem. Muito obrigada, senhora vereadora. Senhora vereadora Fernanda Cardigo, se faz favor. Então, eu acho que este matar. Já está. Muito boa tarde a todos e a todas. Senhora Presidente, eu só gostaria de colocar a questão em relação à auditoria do MAI, portanto, que, segundo a Senhora Presidente, na última reunião, seria no dia 26 de junho, salvo eu. Portanto, era para saber o resultado. É referente ao quartel da agência? Sim. Muito bem. Senhora vereadora Margarida Rosa do Céu, se faz favor. Sim, só uma questão relativamente boa tarde a todos, àquele outdoor, daquela estrutura metálica que está à saída de Alpiar-se do lado esquerdo. Verifiquei que retiraram o conteúdo que indicava a zona da barragem e a zona do carril. O que é que estão a pensar? Se é retirar a estrutura, se é reforçar o conteúdo. E era só um conselho, na zona da barragem, para quem faz caminhadas e faz o circuito todo à volta da barragem, era prudente se calhar fazer-se uma limpeza, porque tem-se encontrado alguns dejetos. Eu sei que é uma questão de civismo, mas de humanos, ou seja, não estamos a falar de animais, por isso era só um aconselho de fazer um reforço da limpeza, até porque aquela zona é frequentemente utilizada para fazer caminhadas. É só isso. Muito obrigada, senhora vereadora. Então, vou procurar responder às senhoras vereadoras. Senhora vereadora Casimira Alves, relativamente às limpezas de mato, como sabe, há limpezas que estão ainda a ser feitas da parte do município, não são muitas, mas há particulares ainda a fazerem limpezas. De todo o modo, as regras estão definidas relativamente àquilo que pode ou não pode ser usado durante este período. Eu não sei a que zonas é que se refere, portanto não consigo situar se foram roçadoras do município. Sim, ou não. Estava a carrinha do município. Nem sei em que sítio é que faz referência. Mas é uma questão que, é importante. Se me fizer chegar a localização e o sítio onde andaram a roçar o mato, eu consigo aqui com os serviços perceber se de facto eram veículos nossos ou não, e porque é que foi feito e se cumpriram as regras ou não. Porque, entretanto, sim. há alguns trabalhos, designadamente limpezas de matos, que, feitos com acompanhamento, ainda podem ser feitos neste período. Sendo certo que nós limpámos a maior parte se não a totalidade das propriedades do município, e temos vindo com os particulares a notificá-los para procederem às limpezas. É claro que tem que se cumprir as regras, e portanto eu verificarei, neste momento, identificando a localização, eu posso ver com os serviços se de facto foi alguma máquina nossa e se estavam ou não estavam cumpridos os requisitos. Muito bem, agradeço, muito obrigada.
Senhora Vereadora Fernanda Cardigo, nós tivemos a visita dos responsáveis do Ministério da Administração Interna exatamente no dia 26. Eu própria estive ainda ontem na obra e foi referido da parte dos responsáveis do MAI. Eles fizeram a vistoria, o imóvel, portanto a obra está em fase de limpeza, tudo o que estava previsto no contrato de programa com o MAI está feito, está realizado. Neste momento, o próprio MAI desencadeou processos para fiscalização da conformidade das celas. As celas que existem, as duas celas que existem, têm um conjunto de especificações que o MAI pediu que fossem certificadas. Há duas correções que foram apontadas, que são correções de pormenor, que têm a ver com os botões de descarga da água, que têm uma pequena folga e aquilo não pode ter folga nenhuma, e tem a ver lá com a altura também de um outro elemento que lá está. São coisas mínimas que o empreiteiro corrigiu e, portanto, virá novamente a equipa do MAI ver se as correções estão em conformidade. Nós contamos, ainda ontem, com a visita que fiz e o contacto que tive com o empreiteiro, é possível, neste momento, nós prevermos que durante este mês a obra tem condições para nos ser entregue com a limpeza completamente feita. Da parte do MAI, há a necessidade de certificarem a conformidade das celas e há um outro processo há um outro processo que é de ligação energética. É o de pôr as máquinas a funcionar, há um conjunto de equipamentos que têm que ser colocados a funcionar e, portanto, isso também será feito com a supervisão do próprio MAI. A nossa perspectiva é, assim que estes aspectos estiverem resolvidos, podermos entregar aliás, há uma parte do mobiliário que nós recebemos, veio para a obra e eles não tinham condições para acomodar uma parte importante do mobiliário que vai preencher o edifício. Nós guardámo-lo durante este tempo, já se fez a transição toda para a obra e, portanto, eles estarão em condições de mobilar e de fazer a transição do corpo da GNR, do posto onde estão agora, para o novo posto. A informação que tenho do MAI é que, uma vez feita essa certificação, eles dão ordem exatamente para que haja essa transferência e, a partir daí, far-se-á o protocolo que é necessário fazer para que a GNR assuma, o Ministério da Administração Interna e através da GNR, assuma a responsabilidade depois sobre a manutenção do edifício e sobre a sua administração. Senhora Vereadora Margarida Rosa do Céu, relativamente ao outdoor, nós retiramos aquele outdoor, ficou partido, destruído com o vento. E nós já temos a reposição para lá colocar, não sei se já foi colocada, mas já temos a mesma informação, o mesmo cartaz que estava, foi mandado fazer e, portanto, é para recolocar no mesmo sítio. Relativamente à zona da barragem, é a primeira vez que eu, e penso que o vereador também não tem qualquer reporte da existência de dejetos humanos nos caminhos que são atravessados, dejetos de animais sim. Sobretudo de cães que são levados a passear ou dos patos que vivem por ali. É manifestamente incomportável, aliás, como sabe, a Câmara passar todas as semanas ou todos os 15 dias ou todos os dias a remover estes dejetos, acabam por se incorporar um bocadinho na natureza, mas relativamente a dejetos humanos é a primeira vez que eu ouço falar desse pormenor, portanto também podemos verificar e penso que não é necessário chegar ao ponto de colocar placas a dizer às pessoas que não devem fazer as suas necessidades fisiológicas no espaço público e comum, mas enfim, há coisas que nos ultrapassam e são mais difíceis de resolver. Muito bem, não sei se há mais alguma questão, então, se não havendo, eu passava à nossa ordem de trabalhos. Deixa-me ver só se consigo aqui.
Mais avarias. Muito bem, então o ponto 1 da nossa ordem de trabalhos é a proposta da ata da reunião ordinária da Câmara Municipal realizada no dia 23 de junho de 2025, vem para deliberação, tem a palavra as senhoras vereadoras. Não sei se alguém quer fazer alguma intervenção. Senhora vereadora Fernanda Cardico, se faz favor. Então, na página 5, já no final, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, é a quinta linha a contar de baixo. Sim. Portanto, é só emendar aqui, tem 2 vezes para não. É paredão. Salientar que numa ata tão grande eu apenas encontrei aqui umas coisinhas. Não sei. Isto foram muitos pontos na última É reunião. muito grande. Então, depois na 26, a meio, quando diz interveio a senhora Presidente e a seguir ao artigo 10º. Oh, senhora vereadora, perdão. 26. Sim. Sim. 26. A meio, quando diz interveio a senhora Presidente, Certo. depois na segunda linha tem este artigo 10º, é para só separar, porque este se calhar é separado. Sim. Eu achei que isto não devia de ser se calhar, devia de ser talvez. Provavelmente. Talvez esteja mal mencionado. De qualquer maneira, também não está mal, é só Sim, separado. é só ortograficamente. E depois, na página 30, logo ao início, na minha intervenção, o decreto-lei é 57, portanto isto vem da lei 50 de 2018, mas o decreto-lei É o 57. é o 57. E depois aqui, quando diz a DGAL está a pagar em 12º à Junta de Freguesia, ou se a Câmara estaria a transferir diretamente para a Junta. Portanto, aqui é só o teria por... Se a Câmara estaria a transferir. Pronto. Depois tem outra vez o decreto-lei. É outra vez mal. Pronto. E depois continua nessa mesma frase, diz que até 30 de junho. Até 30 de junho tem que se comunicar à DGAL que, para que seja considerado no próximo Orçamento de Estado. Portanto, É só isso. depois, mais abaixo, no último parágrafo, 1, 2, 3, no final da terceira linha, não é porque é que é só porque. Razão. Porque tinham que justificar. Por que razão? Não, isto não é uma pergunta. Porque tinham que justificar. Eu afirmei. Okay. Exatamente, reiterou que nunca justificaram porque tinham que justificar. Ok. E depois, mais abaixo, e começa, e além disso, é tirar quem está a fazer, e além disso, para fazer essas transferências, pronto, exatamente. O resto está tudo bem. Okay. Depois, um bocadinho mais abaixo, não faz sentido estarem a comunicar à DGAL, é tirar o nada. Eu até posso ter dito assim, mas depois isto... Não faz sentido estarem a comunicar à DGAL. Isto dito sai de uma maneira, claro. E escrito já não é a mesma coisa, não é? Pronto, acho que já tudo. Muito bem. Sim, faz favor, Sr. Vereador. Sim, era só porque no ponto 17, eu quando... é só ir ao encontro do ponto, mesmo na transição. Eu fiz declaração de voto, era só para incluir justificar o motivo da minha abstenção. Foi só por isso. Consta de ponto 17, sim. E não consta.
Pois, eu também verifiquei isso, mas como não era eu... Tem que se acrescentar então que, tendo havido declaração de voto neste ponto, ou que se... Porque a declaração de voto não está... Era assim, é uma coisa simples, mas Pois. era só... Eu votei, disse que me abstinha pelo facto de não estar com funções executivas, o meu voto era de abstenção. Sim, eu lembro. Mas é assim, se a senhora vereadora concordar em colocar a declaração de voto nesses termos, nós podemos fazer a alteração da ata nesses termos. Sim. Isso podemos fazer. Se a declaração de voto for esta, reproduz-se esta declaração de voto e aprova-se a ata com estas alterações. Tudo bem. Se não se opuserem, por mim, não tem... Foi mesmo só isso? Pronto, Foi só isso. muito bem. Então, eu vou pôr a proposta à votação, a proposta da ata, com as alterações sugeridas quer pela senhora vereadora Fernanda Cardigo, quer com a inclusão da declaração de voto feita pela senhora vereadora Margarida Rosa do Céu. Com essas alterações relativamente à ata, quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, autorização para cedência por arrendamento do lote 105 da zona industrial, que vem também para deliberação. Os senhores vereadores têm na vossa posse a proposta. Falamos de um requerente que é proprietário, neste caso é titular do direito de superfície do lote 105 na zona industrial, que vem solicitar ao município que autorize, uma vez que decorre do regulamento da zona industrial, a necessidade de autorização por parte do município, autorize o arrendamento à firma Patamar do Girassol Limitada para ali instalar uma atividade relacionada com a agricultura. São indicados na informação os montantes do arrendamento e são juntas as informações e os documentos necessários para instruir o processo. A certidão de registro predial, do registro comercial, do registro comercial do arrendatário ou cessionário, o código de atividade económica de ambos, o preço do negócio ou da renda no caso de arrendamento, a descrição da atividade, a declaração do arrendatário comprometendo-se perante o município a respeitar o presente regulamento e, portanto, neste caso, a proposta é que a Câmara autorize a cedência por arrendamento do direito de superfície do lote 105 da zona industrial, nos termos constantes do requerimento, sendo que seja pago pelo cedente ao município o valor correspondente a 20% do valor da renda mensal em cada mês, tal como consta do regulamento da zona industrial. Não sei se há alguma questão relativamente a esta matéria. Faz favor, Sra. Vereadora. Eu penso que o processo está bem instruído, embora o requerente não tenha feito bem as contas, mas depois na proposta o valor está correto. E nesse sentido não temos nada contra e vamos votar. Muito bem. Então, relativamente ao ponto 2, autorização para cedência por arrendamento do lote 105 da zona industrial, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 3 da nossa ordem de trabalhos é... ratificação do despacho de aprovação da venda de artigos de merchandising no âmbito do Festival Gastronómico 2025 Sabores do Campo e da Charneca Ribatejana, vem também para ratificação. O festival realizou-se no fim de semana de 28 e 29 de junho. Na primeira edição do evento procedeu-se à aquisição de taças e canecas em barro com a gravação alusiva ao mesmo, de forma a permitir ao visitante a utilização depois no decorrer do evento. Adquiriram-se alguns outros artigos alusivos ao concelho, nomeadamente chapéus,
estes que estão aqui elencados, taça de barro, caneca de barro, saco de pano e chapéu, e portanto o que se propõe é que, eu já fiz o despacho, é que relativamente à venda de artigos de merchandising no festival, ela seja ratificada e que tivesse sido feita de acordo com os valores que foram estabelecidos. 2 euros a taça, 2 euros a caneca, 1 euro o saco de pano e 2,5 euros o chapéu, foram os preços praticados e, portanto, é ratificar o meu despacho da autorização de que eles fossem vendidos, estes artigos, a estes valores. Não sei se tem alguma questão, se faz favor, Sra. Vereadora. Nós, como já fizemos o ano passado, vamos nos abster neste ponto. Seria a nossa opção ou não, mas folguem saber que este ano ninguém foi obrigado a comprar o kit para poder fazer a refeição. É só. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma intervenção, então, não havendo, eu vou pôr a proposta à votação. Ratificação do despacho de aprovação da venda de artigos de merchandising no âmbito do Festival Gastronómico 2025 Sabores do Campo e da Charneca Ribadejana. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria, com as abstenções das senhoras vereadoras da CDU. O ponto 4 é a proposta de designação de representante do município de Alpiarça na Comissão de Crianças e Jovens de Alpiarça, portanto na CPCJ. Nós tínhamos como penso que é do vosso conhecimento, há vários anos, uma representante na Comissão de Proteção de Jovens, de Crianças e Jovens, que acumulava esse trabalho e essa prestação com o serviço no Gabinete de Ação Social, o Centro Técnico do município. Nós, entretanto, com o decorrer do tempo, sentimos a necessidade, em conjunto com a CPCJ, de proceder à contratação de uma técnica de serviço social que, tendo a outra cessado funções, no sentido de integrar os trabalhos da Comissão, designadamente com um acompanhamento mais próximo e segregado das funções que tem no município. Portanto, esta técnica vai ficar exclusivamente a trabalhar na CPCJ e, portanto, tendo cessado funções a anterior técnica, nós entendemos que se justifica que a técnica agora contratada passe a desempenhar funções de representatividade do próprio município no desempenho daquelas que vai assumir na CPCJ. A competência para designar o representante do município é da Câmara e, portanto, o que se propõe é que a Câmara delibere, apreciar e aprovar a designação da técnica Ana Patrícia Violante Jesus como representante do município de Alpiarça na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Não sei se há alguma questão relativamente a isto. Faz favor, Sra. Vereadora. Sim, a questão é, aquilo que a Sra. Presidente disse, a técnica vai ficar o tempo todo afeta à CPCJ? Neste início, sim, apesar dela ter que estar no âmbito do Gabinete de Ação Social, portanto, ela é contratada pelo município, é funcionária do município. Nesta fase inicial, uma vez que há ali alguma pressão de processos na CPCJ, ela vai ficar apenas a trabalhar na CPCJ. Depois, como sabem, depende, a necessidade de técnicos afetos à CPCJ é constatada em função do número de processos que estejam abertos. Nesta fase há uma resposta que é necessária de imediato. É evidente que, se não se justificar ao longo do tempo, como a contratação é feita através do Gabinete de Ação Social, a técnica pode ficar a apoiar as outras funções do Gabinete de Ação Social. Neste momento ficará apenas a trabalhar na CPCJ. Sim, era só porque habitualmente, em função dos processos, era um técnico até 40 processos, e um dia até 40 processos e 2 dias até acima de 40 processos. Uma vez que ela vai ficar os 5 dias afetos à CPCJ, a questão é se justifica os 5 dias afetos. Neste momento estamos justifica. Com quantos? 250 processos? Não estamos com 250 processos, estamos com processos em curso e atrasados que precisam de ser recuperados. Okay. Não sei se há mais alguma questão.
Então, não havendo, eu vou pôr a proposta à votação. Relativamente à proposta de designação de representante do município de Alpiarça na Comissão de Crianças e Jovens de Alpiarça, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 é a proposta de atribuição de isenções a coletividades e associações para a 43ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça. Como é habitual, aproxima-se o período de realização da nossa feira. Há um conjunto de associações do Conselho que manifestaram a intenção de participarem nesta feira, e eu vou elencar de forma a que se perceba quem é que são todas. Portanto, a Associação de Amigos da Natureza de Alpiarça, o Clube Desportivo Os Águias, o Centro Popular de Cultura e Recreio do Casalinho, a Sociedade Filarmónica Alpiarcense 1º de Dezembro, o Grupo de Dadores de Sangue de Alpiarça, todos eles para o pavilhão empresarial, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça, o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Albandeio, para o pavilhão de artesanato, o Agrupamento 1301, Corpo Nacional de Escutas de Alpiarça, e o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares de Alpiarça, Albandeio, para o Espaço de Doçaria, o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e o Clube Desportivo Os Águias para o Espaço de Restauração, e o Clube Desportivo Os Águias Vespáguias para o Espaço Exterior. A proposta é que, relativamente aos montantes que estão aqui elencados do valor de cada uma destas ocupações de espaço, que a Câmara proponha isentar estas entidades, que são associações e, portanto, do Conselho, do pagamento dos respectivos montantes. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador, se faz favor. Então, nós vamos votar a favor desta proposta, claro, embora continuamos a considerar que não seria necessário, uma vez que o próprio regulamento diz que, portanto, as associações e coletividades estão isentas e nem diz que têm que pedir. Portanto, mas de qualquer forma, vamos votar a favor. Muito bem. Algum outro? Então, vamos pôr a proposta à votação. Proposta de atribuição de isenções a coletividades e associações relativas à 43ª Feira Agrícola e Comercial de Alpiarça, Alpiagra. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 6 é a proposta de aprovação de celebração de protocolo entre o município de Alpiarça e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e aprovação da respectiva minuta. Eu, na apresentação do protocolo, quero entregar aos senhores e senhores vereadores uma alteração, aliás, é uma correção, não é uma alteração, quer da informação da técnica, quer depois do protocolo em si, porque, como devem ter constatado, a Universidade de Lisboa fez protocolos relativamente à exploração em espaços arqueológicos em vários sítios do país, e na proposta de protocolo que nos remeteram, esqueceram-se de adequar a proposta ao Conselho, e o que vem tem a identificação do sítio a escavar, a fazer a investigação errada. Portanto, traz aqui a identificação de um sítio que não é em Alpiarça. E, como vocês podem constatar, isto refere-se aqui a uma localização que é, deixa-me só lá chegar, Vila Nova de São Pedro. Portanto, destacando o sítio arqueológico de Vila Nova de São Pedro, classificado como Património Nacional desde... Pronto. Este é um lapso que vem, desde logo, da própria informação e depois consta da documentação que está anexa. Aquilo que se propõe é que se retire esta designação e, portanto, o protocolo passa a ser instituído para os vários sítios arqueológicos de referência, que estão todos identificados até na Carta Arqueológica que acabámos agora de produzir e que virá para conhecimento da Câmara e será publicitada no Conselho. De qualquer forma, o protocolo que se propõe que seja aprovado refere-se à presença de diversos sítios arqueológicos de referência e, portanto, sendo certo que a informação que temos relativamente à equipa que vem começar a fazer as primeiras escavações, estamos a falar do sítio de Valdeforno. E, portanto, começarão por aí
e depois, se enfim, encontrarem alguma coisa que se justifique para outras localizações, têm também já, fica também já protocolada essa possibilidade. Feito este esclarecimento, não sei se há alguma questão, eu queria só referir, como disse de início, nós contratualizamos a realização da Carta Arqueológica do município há algum tempo atrás. Recebemos agora, recentemente, a produção do documento, portanto a Carta Arqueológica está concluída, vamos fazer a sua apresentação pública e a partir dela há um conjunto de atividades, de ações e de iniciativas que podem agora começar a ser feitas, não só em termos protocolares, como é o caso com a Universidade de Lisboa, mas com outras entidades. Este protocolo em concreto foi-nos proposto pela própria Universidade, resulta da investigação feita por um conjunto de investigadores da Universidade no âmbito de um trabalho de doutoramento que estão a produzir e portanto, visam começar o propósito é que estas escavações e este protocolo tenha início ainda durante este ano. A expectativa é que mais para o período do verão mais profundo que se dê início a estes trabalhos. Não sei se há algum outro esclarecimento. Queria só fazer Sim, aqui faz algumas favor. considerações. Então, eu vou ler. Reconhecemos o mérito da proposta de cooperação com uma instituição pública de reconhecida competência científica e cultural, bem como o potencial estratégico que a mesma representa para a valorização do património arqueológico, histórico e cultural do concelho de Alpiarça. No entanto, sublinhamos a necessidade de garantir que a implementação deste protocolo obedeça a critérios de transparência, controle político e salvaguarda dos interesses públicos, nomeadamente que qualquer adenda futura ao protocolo, especialmente as que envolvam compromissos financeiros, logísticos ou operacionais por parte do município, seja obrigatoriamente submetida à deliberação prévia da Câmara Municipal nos termos da cláusula 6ª. Que a designação dos representantes do município para os grupos de trabalho referidos na cláusula 8ª seja objeto de comunicação formal à Câmara, garantindo o acompanhamento político das ações desenvolvidas. Que o envolvimento de terceiros, cláusula 7ª, seja sempre sujeito à avaliação da Câmara, assegurando que nenhuma entidade externa atue em nome do município sem autorização expressa. Recomendamos que seja criado um ponto anual de acompanhamento na ordem de trabalhos da Câmara, com a apresentação de relatório de execução deste protocolo, nomeadamente das ações desenvolvidas, os recursos envolvidos e os resultados alcançados. Acreditamos que com estas garantias, esta parceria pode efetivamente contribuir para a valorização do concelho e do seu património, sem colocar em risco a autonomia e os recursos municipais. Obrigada, Sra. Vereadora. Não sei se há mais alguma intervenção. Dizer apenas que, relativamente às questões que solicita, elas estão vertidas no protocolo, portanto, o que têm que ser exatamente cumpridas, como é evidente. E relativamente a esta sugestão de se estabelecer um ponto anual de acompanhamento com a recepção de relatórios de progressão dos trabalhos, etc., e dos resultados obtidos, aceita-se essa sugestão e, portanto, será levada em consideração no estabelecimento do acompanhamento que se espera que o protocolo deva ter. Muito bem, então, feitas estas referências, passamos à votação do ponto 6, proposta de aprovação de celebração de protocolo entre o município de Alpiarça e a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e aprovação da respectiva minuta, com a correção que foi feita inicialmente. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 7 é a proposta de isenção de pagamento de taxas de licença especial de ruído. Aliás, como é habitual, refere-se à festa realizada no Casalinho, no passado fim de semana.
e como também é habitual, tem sido solicitada a isenção do pagamento da taxa respectiva. A proposta é que se isente esse pagamento, que vem para ratificação. Portanto, a isenção foi dada, a festa já se realizou, de qualquer forma tem que ser ratificado. Não sei se há alguma... Muito bem, então não havendo, vamos votar a ratificação do despacho em causa, a proposta de isenção de pagamento de taxas, licença especial de ruído. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 8 é a proposta de início de procedimento de suspensão do plano pormenor da zona industrial de Alpiarça, o que está em vigor. Senhoras e senhor vereador, este ponto vem na sequência de um trabalho iniciado há mais de 2 anos de procura de resolução daquilo que é a realidade em termos de planos de gestão do território que permita o investimento no nosso concelho, e é um investimento bastante elevado. E como sabem, não havia condições, do ponto de vista dos instrumentos que nós temos aprovados, não havia condições para se poder acolher este investimento, mais concretamente na zona industrial. Houve necessidade de fazer todo um processo de estabelecimento de normas provisórias para integrar 2 parcelas de terreno no espaço da zona industrial, ou melhor, passá-las de terrenos agrícolas para poderem ter um uso diferenciado, neste caso, uso industrial. Esse processo, que demorou bastante tempo, está concluído e as normas provisórias já estão publicadas. Portanto, desse ponto de vista, ultrapassou-se essa questão. Para além disso, há necessidade de acordo com a proposta de investimento, há necessidade, trata-se de uma proposta da empresa Suprema, de instalação de unidades industriais, e trata-se da necessidade de juntar, neste caso, agregar lotes de terreno que estão separados. Como também sabem, a realidade da nossa zona industrial, que é uma realidade que não é fácil de inverter, é uma realidade em termos de organização muito já fora de moda. Estamos a falar de lotes muito pequenos, muito retalhados, e, portanto, as indústrias que hoje procuram os territórios para se instalarem têm uma dimensão grande, já não conseguem fazê-lo com os lotes tão pequenos. A realidade dos anos 80 é substancialmente diferente da atual e, portanto, nós, para além de termos em curso todo o processo de revisão do PDM, que já contempla uma revisão à zona industrial e com a sua ampliação, nós precisamos de resolver esta situação de maneira a que as unidades industriais possam ser instaladas no espaço que a empresa já tem, mas que está dividido em 3 lotes. E, portanto, há necessidade de agregar esses lotes e fazer alterações relativamente às infraestruturas, designadamente a passagem da conduta do gás e dos arruamentos, para permitir que aquela unidade seja una e, portanto, os arruamentos mudem de sítio. A empresa fará, depois desta autorização, a devida contratualização com as empresas que fornecem o gás e criará a própria infraestrutura rodoviária, mas nós precisamos de fazer uma suspensão do plano pormenor que temos em vigor, de maneira a permitir esta operação e a permitir finalmente a instalação deste investimento no nosso concelho. E, portanto, nós estamos aqui a dar início ao processo de forma a podermos fazer todas as diligências que são necessárias para se fazer, então, a junção dos lotes e a alteração da infraestrutura de apoio, neste caso a infraestrutura rodoviária, que é aquela que neste momento atravessa ou divide os lotes entre si. Não sei se tem alguma questão, se faz favor, Sra. Vereadora. Para aquilo que eu percebi, ou seja, é uma suspensão apenas parcial, ou seja, não é total. Eu acho que, apesar de concordar com tudo, eu acho que falta aqui alguma documentação, ou seja, a que é que corresponde, não é? Esta suspensão, a que área, uma vez que há zonas que vão passar do domínio público para o domínio privado, eu acho que nós devíamos ter acesso a essa documentação,
para podermos aprovar este ponto. Ou seja, em que é que consiste a suspensão, efetivamente, ou seja, o Sr. Presidente explicou, mas era importante se calhar ter Sra. Vereadora, só dizer, a nova reconfiguração. vamos ver. Este documento ou esta proposta é só o início do procedimento de suspensão. Aqui o que se pretende é só que a Câmara autorize os serviços a iniciarem este procedimento. É evidente que nós temos que trazer depois todo o processo instruído para ser aprovado ou não. Isto é, a própria empresa vai ter que indicar onde é que pretende implantar a obra, vão ter que vir, nós temos os serviços a trabalhar nisso, vai ter que vir à Câmara uma proposta de alteração, efetivamente, que ruas é que vão ser movidas, que lotes é que vão ser juntos. Nós aqui, a informação que vem é apenas para nós termos autorização para iniciar este processo, certo? Aliás, como costuma acontecer. De qualquer modo, o que tem aqui também já na proposta, há uma identificação que não é física, que não é desenhada, mas que é descrita. Pronto. Esta suspensão do plano pormenor em vigor, obviamente que é relativamente àquela zona, porque o plano pormenor está em vigor em relação ao resto sem poder ser... Devia identificado qual é a zona. Então, se não é a totalidade do plano pormenor, devia de ser pelo menos qual é a zona em que vai haver a suspensão. Porque senão é o plano todo da zona industrial. Independentemente disso, aquilo que nós estamos aqui a trazer é apenas, de acordo com a explicação que eu vos fiz, acho que percebem do que é que se trata. Mas aquilo que estamos a falar aqui é apenas a autorização para nós iniciarmos o procedimento. Porque a empresa propõe-nos a implantação de unidades industriais num determinado terreno. E esse terreno está ocupado, parte dele, com uma via pública e com infraestruturas de outras empresas, neste caso de água e de gás. E, portanto, nós precisamos de ter autorização para suspendermos, para fazermos o planeamento, porque nós não temos isso planeado ainda, temos que fazer. Posso? Sim, se faz favor. Pronto, embora já tenha respondido a algumas das minhas questões também, vou fazer, portanto, aqui também algumas considerações e depois faço as questões, porque embora algumas já tenha respondido. Portanto, nesta proposta não é apresentado qualquer estudo técnico ou parecer jurídico que justifique esta desclassificação do domínio público, nem se esclarece o interesse público efetivo desta privatização. A alegação de que se trata de um projeto de extrema importância para o Conselho não é sustentada com dados concretos. Não estão aqui mencionados valores de investimento, número de postos de trabalho, impacto económico, social ou ambiental. E agora as perguntas. Qual a delimitação exata da área a suspender? Portanto, que foi, já respondeu, ou seja, onde começa e acaba a suspensão proposta. Quais são as medidas preventivas concretas previstas para evitar o risco de vazio de regulamentação? Está a Câmara a propor uma simples suspensão parcial limitada no tempo e no espaço ou está efetivamente a iniciar uma revisão formal do PPZI? Tem que iniciar, mas não é isso que está a propor. Vai ter que... Peço desculpa. Nós vamos ter que fazer a revisão do PPZI obrigatoriamente, certo? Mas não é isso que está a ser proposto. O que está a ser proposto é só a suspensão parcial e é só o início do processo. Eu não consigo trazer ainda, porque nós vamos ter que trazer todo o processo para ser autorizado, certo? Neste momento estamos a pedir autorização para iniciar esse processo e esse início de processo, tal e qual como o início de revisão de regulamentos, como o início de revisão de outro tipo de instrumentos que gerem o território, o início do processo tem que ser sempre autorizado. E depois o processo em si tem que vir para ser também ele depois aprovado. E terá então o devido parecer jurídico? Tem que ter, naturalmente tem que ter, até porque o processo carece depois de pareceres de outras entidades, neste caso, por exemplo, da CCDR, e terá que ser todo o processo instruído de maneira a que a CCDR se possa pronunciar.
E, portanto, a justificação, obviamente, não é só, ou não é exclusivamente o facto do montante de investimento ser muito grande ou da importância de que aquele investimento tem para o Conselho, que não deixa de ser uma boa justificação, mas as outras justificações jurídicas têm que ser dadas obrigatoriamente à Câmara quando o processo vier para ser analisado. Porque, entretanto, isto é o início, a seguir tem que vir a proposta para as senhoras vereadoras e os senhores vereadores saberem efetivamente para onde é que as ruas que deixam de existir passam, qual é que é o espaço público que é ocupado, como é que o processo é gerido em termos de compensação, se houver lugar às compensações, enfim, todo o procedimento jurídico terá que vir exatamente como o procedimento técnico. No fundo, aquilo que se pede é apenas que se autorize dar início ao procedimento de suspensão do plano pormenor da zona industrial de Alpiar. Eu acho que aqui, permitir que gerou confusão foi, entramos se calhar em pormenores na proposta que não deviam ter entrado, ou seja, esta questão, entraram de tal maneira em pormenor que vamos passar do domínio público para o privado e se calhar havia aqui, e aquilo que devia ter sido aqui apresentado era aquilo que a senhora Presidente disse, que é apenas o início do procedimento e não entrar em pormenores que se calhar para aqui não interessava. Ó, Sr. Vereador, eu não sei, porque não sei, nem tenho que saber quais é que são os condicionalismos técnicos ou as argumentações técnicas que têm que vir numa situação destas. E, portanto, o processo é desencadeado pelo serviço no sentido de que há necessidade de propor esta suspensão. A parte técnica ou a exposição técnica que vem agregada, julgo eu que seja aquela que eventualmente decorre do regulamento e das regras que estão previstas. Não consigo responder a isso. Portanto, se calhar entrou-se demasiado em pormenor ou não faço ideia, ou se era aquilo que tinha que efetivamente vir. De qualquer forma, esclarecendo, penso que fica claro para todos que o que estamos efetivamente a votar é o início do procedimento e que depois o respectivo procedimento terá que ser naturalmente analisado e levado às entidades legalmente competentes para se pronunciar. Eu acho que então aquilo que falta só na proposta é efetivamente indicar qual é a área, porque é só suspensão parcial daquela zona, não é a zona toda. Acho que é a única coisa que deve constar. Não, se a suspensão é parcial, portanto é pronto, só para a então, zona que há de pelo ser. menos, eu acho que esse elemento técnico é que deve daqui constar. Qual é a área que efetivamente vai ficar com suspensão parcial? Bom, Sra. Vereadora, isso não está aqui é porque legalmente, neste momento, vamos lá ver, nós não temos o procedimento iniciado. Nós temos um requerimento da empresa a dizer nós queremos juntar os lotes que temos aqui. Mas certo? isso corresponde a uma área. Claro, identificada, é isso que eu estou a dizer. Mas nós não temos ainda, tecnicamente, essa informação para poder trazer aqui, porque a gente só está a pedir para iniciar este processo. O processo não está iniciado. Tem que se fazer tudo Certo, agora. mas vocês já sabem qual é a zona. Sim, mas isso há de vir com o processo todo. Então assim, é para a zona industrial toda, não é só para... Não, é uma suspensão parcial e que será identificada no respectivo processo quando ele aqui chegar. Não consigo responder de outra forma. Aquilo que o serviço solicita é a necessidade de nós darmos início ao processo com a informação que temos aqui. E, portanto, aliás, a referência relativamente ao requerente também já daria indicação da localização. De qualquer forma, eu também não tenho qualquer dificuldade, nós, uma vez iniciado o processo, não tenho qualquer dificuldade de trazer para a informação dos seus vereadores qual é que é a área efetivamente em causa. Vamos lá ver, não é segredo nenhum, antes pelo contrário. Mas pronto, então se concordarem, eu posso posso pedir ao serviço para fazer uma impressão exatamente do perímetro da área em causa e enviar para o vosso conhecimento. De qualquer modo, aquilo que tecnicamente e juridicamente é importante é nós darmos aqui início a este processo de forma a podermos fazê-lo e levá-lo a cabo o mais rapidamente possível. Eu assim punha o ponto à votação. Relativamente ao ponto 8, proposta de início do procedimento de suspensão do plano pormenor da zona industrial de Alpiar em vigor. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sim, se faz favor, Sra. Vereadora.
A palavra à Sra. Vereadora Fernanda Cardigo para a declaração de voto. Apesar de a proposta, no nosso entender, carecer de algum rigor, nomeadamente pela falta de um parecer jurídico que nos ajude a votar em consciência, tendo em conta as explicações da Sra. Presidente, votámos a favor, pois acreditamos que o procedimento irá seguir todos os trâmites legais necessários e também porque não queremos contribuir, não queremos ser nenhum entrave à evolução económica de Alpiarça. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Chegamos ao final da nossa ordem de trabalhos. Há público na sala. Não sei se querem fazer alguma intervenção. Se faz favor, pedia Alexandre. Boa tarde a todos. Som? Boa tarde. Boa tarde. Queria só fazer aqui duas perguntinhas. Se já existe alguma previsão dos custos totais da Feira de Alpiagra, e gostaria de perguntar que a Câmara abriu um concurso para 3 postos de trabalho na carreira de mobilidade de bombeiro, sapador. Houve 2 candidatos que foram excluídos do concurso, visto que eram 4 candidatos que concorreram, 2 foram expulsos por não possuir o requisito previsto no ponto 6.2, estar em efetividade de funções na carreira da categoria de bombeiro sapador. Estes, pelo menos está aqui um dos elementos que foi excluído, ele pertence à carreira de bombeiro sapador. E foi excluído, visto que são para 3 postos de trabalho e só foram aprovados 2, continuamos ainda com a falta de um. Vista a dificuldade imensa que os bombeiros de Alpiarça têm no seu efetivo, se não era o porquê destes dois elementos que estão na carreira de bombeiros sapadores terem sido excluídos do concurso. É bem só? Muito bem. Então, relativamente às... a primeira questão, os custos totais da feira Alpiagra, refere-se a qual feira? A de que ano? À próxima? Não, deste ano. A que vamos fazer este ano? Não, Já existe alguma previsão dos custos? Não, nós ainda estamos a preparar todo o trabalho da feira e, portanto, não existe ainda, nós só fazemos as contas das feiras no final do acontecimento. De qualquer maneira, é evidente que nós temos todo o orçamento que tínhamos previsto, estamos a executá-lo, o orçamento estava nos documentos previsionais, aquilo que tínhamos previsto inicialmente, e, portanto, no final teremos que fazer as contas para perceber em quanto é que ficou a feira no final dela ser realizada. Relativamente às outras, as contas são públicas. No que diz respeito ao concurso de mobilidade, eu não acompanho os concursos são feitos pelo Serviço de Recursos Humanos. Tenho a ideia de que os elementos que foram excluídos o foram por alguma razão de incumprimento de algum dos critérios, havendo algum deles que cumpra um critério pelo qual terá sido excluído, aquilo que lhe compete é vir reclamar dessa decisão de exclusão e vir demonstrar que cumpre os requisitos que estavam previstos na abertura, neste caso no concurso de mobilidade. Eu desconheço as razões pelas quais as pessoas são excluídas ou não são. Há de haver atas do concurso, do júri do concurso, e, portanto, se a pessoa cumpre o requisito pelo qual foi excluído, aquilo que tem que fazer é fazer um requerimento, uma informação ou uma reclamação relativamente à exclusão, a dizer os senhores excluíram-me com base no incumprimento deste requisito, mas eu comprovo que tenho esse requisito e, portanto, não há razão para a exclusão. Relativamente ao concurso em si, também para terem noção, e julgo que não é desconhecimento, pelo menos do Tiago Carcajeiro, seguramente que não é, o concurso é um concurso para mobilidade e, como sabe, os concursos de mobilidade têm as restrições e os condicionamentos que são próprios da própria autorização de mobilidade e, portanto, está dependente dos serviços de origem de conseguirem, enfim, autorizar a saída dos seus bombeiros.
e é evidente que não é através deste concurso que se espera colmatar as falhas relativamente às necessidades de pessoal e, portanto, estão a ser feitas outras iniciativas no sentido de se conseguir colmatar essas falhas dentro daquilo que é a capacidade do município. Até porque o atual governo produziu uma legislação que, do ponto de vista da justiça social, é extremamente interessante, porque nós temos um impacto de várias dezenas de milhares de euros em termos de custos relativamente a ordenados, a vencimentos do nosso pessoal nos bombeiros e, portanto, isso é positivo do ponto de vista da coesão social e da melhoria da qualidade de vida dos profissionais, mas o Governo não transfere verbas para as autarquias para fazer face a esse aumento. E, portanto, se nós juntarmos esse aumento com a atualização do salário mínimo, que já são duas, mais a progressão nas carreiras, mais os resultados da avaliação do CIADAP que estamos a fazer e que também não se fazia. Portanto, se acumularmos isso tudo, do ponto de vista da nossa capacidade para fazer face à responsabilidade de pagar vencimento, e neste caso dos recursos humanos do município, as coisas são bem mais difíceis do que eram há uns anos atrás. Todo o modo, e isso também nos cria constrangimentos relativamente à capacidade para dar resposta às necessidades de pessoal que nós temos. Não é só, neste caso, nos bombeiros, que é extremamente importante, mas estamos a falar até noutras áreas do município. De qualquer forma, nós estamos a procurar, por outras vias, também conseguir, desde logo, assegurar a progressão de quem já está, que são situações que estão vistas há imenso tempo. Estamos à espera que a Escola Nacional de Bombeiros que nos dê resposta relativamente à formação, que não tem existido ao longo deste tempo todo, não tem sido fácil. Começámos pela mobilidade, mas avançaremos para concursos de contratação efetiva. Portanto, nesta circunstância, vamos passo a passo procurando encontrar soluções que não são fáceis, sobretudo para os municípios mais pequenos que são detentores de corpos de bombeiros, como também se sabe. Portanto, relativamente a situação do concurso da mobilidade, aquilo que eu sugiro é, havendo alguém que tenha sido excluído com base em critérios que afinal estão preenchidos, por favor que faça a reclamação de maneira a que se possa, porque não há, nós abrimos para 3 lugares, portanto se tivermos 3 pessoas nessas condições que cumpram requisitos e cujas entidades onde estão lhes permitam que venham, nós recebemos os 3, por isso é que abrimos 3 lugares, portanto não há, quanto a isso não há dúvida nenhuma. Senhora Presidente, lembro-me só aqui de uma coisa, falou em ordenados e a minha pergunta, nós tivemos conhecimento, ainda não fizeram, a Câmara ainda não fez a atualização dos salários dos bombeiros com os respectivos subsídios? Não, nós comunicámos com os bombeiros e com mais pessoal que temos em avaliação. Nós penso que estaremos em condições de o fazer no pagamento do próximo vencimento, porque, e como sabe é com retroativos, portanto será com os retroativos a janeiro, mas houve aqui dificuldades, aqui entre nós e noutros sítios, de adaptação, sobretudo das plataformas onde se processam os vencimentos e também da necessidade de nós fazermos as contas de forma rigorosa, porque havia um conjunto de dúvidas que não foram esclarecidas logo inicialmente com a legislação produzida. E, portanto, nós estamos a fazer essa adaptação e penso que estaremos em condições, pelo menos é isso que eu desejo e os serviços estão a trabalhar nesse sentido, de fazermos o pagamento e a atualização com referência a janeiro, já no próximo vencimento. Só fazer uma última pergunta, é que também, visto que também estava a pensar abrir os tais concursos para bombeiros e também rever a situação do quadro de comando, também está a pensar? Como sabem, a situação do quadro de comando é uma situação também ela complexa e com impacto ao nível financeiro. E, portanto, nós até ao final do mandato, seguramente que não vamos fazer alteração nenhuma. Até ao final do mandato. Equacionaremos o futuro relativamente não só ao cumprimento de uma série de regras, ou seja, as opções são como são e nós procuramos fazer opções não só responsáveis, mas que sejam sustentáveis. E, portanto,
é evidente que esse assunto tem estado sempre em cima da mesa e, portanto, até ao final do mandato, seguramente que não haverá alterações nesse sentido. E depois veremos, até porque se aguardam também aqui mais iniciativas do ponto de vista governamental nesta área e, portanto, pode haver, eventualmente podem haver aqui algumas mudanças. Veremos. Poderão. A minha questão mesmo era só porque neste momento você tem um quadro de comando que não está como exigido por lei na carreira de bombeiro sapador. Eu conheço isso. Os corpos de bombeiros dos comandantes têm que ter licenciatura e o Sr. Presidente sabe. Eu conheço nenhum isso. Dos dois tem. Aliás, eu conheço isso e todos os anteriores executivos também conhecem. Certo? É uma questão. Eu devo dizer muito honestamente que discordo frontalmente das exigências que são feitas para a ocupação de determinados cargos. Mas isso é uma posição pessoal, pronto, que resulta da experiência que tenho e que tive noutras funções. Agora, aquela que existe é a que é e, portanto, é um assunto que não está ultrapassado, não é só aqui, não está ultrapassado em muitos sítios e nós, nas conversas que temos tido com o Ministério da Administração Interna e também com as estruturas dos bombeiros, temos abordado em variedíssimas áreas, inclusivamente no âmbito da Associação Nacional de Municípios, que tem uma secção em que estão os municípios que são detentores de corpos de bombeiros. Portanto, o assunto não é um assunto que esteja esquecido em fórum nenhum, mas também não tem sido uma prioridade na maior parte dos casos, até porque estas estruturas são avaliadas com base na performance que têm, por outras entidades e, portanto, os resultados nem sempre são conformes àquilo que as pessoas pensam que são. É porque não se tem uma perspectiva mais académica da coisa que depois no terreno as coisas não funcionam. Mas pronto. Sim, se faz favor. Olá, boa tarde. Estou a ouvir a Presidente a falar em despesa quando se trata de proteção civil e bombeiros. Ainda não ouvi a palavra investimento no que é os nossos bombeiros. Eu queria perguntar à Sra. Presidente se sabe quando é que foi o último concurso de recrutamento externo para a carreira de bombeiro sapador, se sabe quantos bombeiros sapadores temos no ativo e se tem noção de quantos elementos humanos é necessário para as várias viaturas, que é o parque de viaturas de um quartel de bombeiros. Boa tarde. Dizer-lhe que sei, sim, a todas as perguntas que me fez e depois dizer-lhe que eu trato dos assuntos das várias estruturas do município com os técnicos e com os responsáveis das várias estruturas. E, portanto, todo o planeamento relativamente ao Corpo de Bombeiros é feito quer com o Coordenador de Proteção Civil Municipal, quer com a estrutura de comando dos próprios bombeiros. E, portanto, tem sido assim ao longo do tempo, continuará a ser assim e julgo que será assim em todos os locais. Se me diz as pessoas não são suficientes, não são aqui, nem são em sítio nenhum. E enquanto as regras de recrutamento forem aquelas que são, mais difícil se torna. Por exemplo, os meios não são suficientes? Não são aqui, nem são em sítio nenhum. Mas, curiosamente, o município de Alpiarça, neste período de 4 anos, não só fez investimento e não despesa, como que fez um investimento muito avultado. E como se encontra ainda em preparação um investimento maior que é feito no âmbito da comunidade intermunicipal. Portanto, nós adquirimos uma ambulância nova, foi doada ao Corpo de Bombeiros uma segunda ambulância nova. Eu não sei se sabe há quantos anos é que aquelas ambulâncias existiam e há quantos anos é que elas estavam a ser operadas. Curiosamente, foi neste período de 4 anos que estas duas coisas aconteceram. É curioso. Depois foram distribuídas fardas e estão a ser distribuídas novas fardas, que os bombeiros já as vieram experimentar para perceber os tamanhos. Logo quando iniciámos, num montante de quase de 40 mil euros e agora com um acrescento substancial, curiosamente algumas delas, também não sei se sabe há quanto tempo é que elas estavam na corporação, há quanto tempo é que elas eram utilizadas. Pronto. Estamos num processo de aquisição de equipamentos, neste caso de capacetes, para substituir
Os que lá estão, também não sei se sabe há quanto tempo é que aqueles lá estão e o nível de deterioração que eles têm, etc. Pronto. Sabemos todos isso. Eu sou Presidente de Câmara há menos de 4 anos. Considero que aquilo que foi o trabalho que nós viemos a fazer relativamente aos bombeiros municipais de Alpiarça é não só um trabalho que foi feito com muito esforço, mas é sobretudo muito meritório porque se tem conseguido substancialmente melhorar as condições não só de trabalho, mas de segurança e de dignidade da corporação. Portanto, eu nesse sentido, se me pergunta se eu estou satisfeita com o que já foi feito, não estou. É possível fazer mais, há vontade de fazer mais. Aliás, eu quando cheguei, os bombeiros da nossa corporação estavam a receber em tranches a atualização para o vencimento de sapador, coisa que também deve saber. E eu antecipei o recebimento completo desse montante e, portanto, os bombeiros, em vez de estarem à espera por este ano, para 2025, para receberem a totalidade do vencimento de sapador, estão há 2 anos a recebê-lo, porque nós antecipámos o recebimento completo, que isto era 25% por cada ano, certo? Portanto, fez-se tudo, está tudo feito. Não está, nem nesta área, nem nas outras, mas é por isso é que há continuidade e é por isso é que continua a haver necessidade de se administrar a coisa pública. Portanto, não estou satisfeita, mas estou de consciência tranquila relativamente àquilo que foi possível fazer até agora. Isso estou. Não sei se há mais alguma questão. Então, muito obrigada pelas vossas questões. Eu ia pedir, por favor, se me liam a minuta da ata.